Um exemplo bom desse motor é agora. Tô atrás desse caminhão, preciso fazer uma ultrapassagem. Pronto. Fiz na subida sem problema, com o ar-condicionado ligado. Fala pessoal do Mãos ao Volante, como vocês já viram aí no título, hoje eu tô fazendo a avaliação de um Voyage Trendline 1.6 com cabeçote 8 válvulas, 2017 esse carro. Trendline, ele é muito querido, principalmente entre locadoras e empresas que precisam de um carro espaçoso, que tenha um mínimo de equipamento, mínimo que eu digo assim, o mínimo de conforto possível e atenda o pessoal que precisa viajar ou que precisa trabalhar com o carro. Principalmente taxista, Uber. Inclusive, é difícil você encontrar esses carros com baixa quilometragem. Esse aqui, por exemplo, ele é da minha locadora. Ele tá com 136 mil quilômetros. E por que eu coloquei vocês aí? O que me chamou mais atenção nesse carro foi as linhas do painel dele. E é por isso que eu quero começar. Parte de conforto interno dele. Um pouco diferente das outras gravações que a gente fez. Que a gente começa por fora, depois vem aqui pra dentro. Quero começar da parte que eu mais gostei desse carro. O desenho dessas saídas de ar aqui, meu, adorei. Compensa esse desenho todo o plástico, que é pouco duro, só que ele agrada muito aos olhos. Falando um pouco a história desse carro, ele foi lançado em 2008, essa nova geração, depois daqueles quadradinhos, motorização sempre 1.0 e 1.6. Ele vendeu pra caramba, acho que 800 mil unidades. O coquinho caiu na areia da praia, um dia levou pra dentro do mar. Sepultura, sim, é a primeira vez que você vê. E um sedã como este também. Voyage, mais que um sedã, um Volkswagen. Em 2013, ele teve uma reestilização. Em 2016, ele teve um facelift, uma reestilização também. Tudo sempre atrelado ao Gol. E depois, em 2018, ele teve a última alteração dele. Essa versão Trendline é uma versão bem interessante porque ela não vai ter equipamento, por exemplo, volante com controle aqui, um painel um pouco mais completo, aquele som da Volkswagen. Tanto que essa versão ela nem vem com som, as locadoras que colocam esse som mesmo. Por que ela é preferida desse pessoal que trabalha com o carro mesmo? Porque ela é muito completa no que ela faz. Ou seja, já vem vidro elétrico aqui pra frente, atrás ainda é manual. Ar-condicionado, muito bom esse ar-condicionado, gela bem rápido o carro, mesmo em dia quente. A direção dele é hidráulica, mas se você entrar nesse carro sem eu ter falado para você que é hidráulica, você vai pensar que é elétrica, de tão leve que é. Inclusive, para fazer manobra é super fácil, você gira com um dedo aqui, muito fácil. E em altas velocidades ela fica até um pouco mole, dá um pouquinho de medo. Esse carro, eu não vou falar que é o melhor entre os concorrentes, porque a gente tem um Logan no mercado. O Logan é incrível o espaço que ele tem para 3 ocupantes aqui atrás. Só que esse carro é muito melhor do que o Classic. Em 2008, quando ele lançou, o Classic era líder de vendas nesse segmento. Inclusive sendo, se eu não me engano, o quarto ou quinto mais emplacado. De todos os carros, o quarto ou quinto carro mais emplacado. Tava ele, Logan e o Voyage concorrendo nessa, principalmente com taxista, esse pessoal que precisa trabalhar com o carro. E locadoras. Esse carro aqui, ele tem muito mais espaço do que o Classic, é muito mais moderno, mesmo na versão, a primeira versão dele, né? E o porta-mala bem generoso, pode levar mala grande de passageiro que chega do aeroporto. Eu acho que o principal de tudo é a mecânica e pelo menos o sentimento de você achar que esse carro vai ter uma mecânica mais simples, as peças mais baratas, porque assim, na realidade hoje está muito equiparado. Mesmo, vamos colocar, o Logan, que às vezes assusta muita gente, não é tão diferente o valor de peça. Questão de seguro, ele vai onerar um pouco mais, porque é Volkswagen, derivado do Gol, então não tem para onde fugir. Agora, uma coisa que é legal nesse carro é o motor 1.6, que é isso que eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Aqui o painel dele é interessante porque você vai trocando as marchas e ele vai mostrando para você se você deve reduzir, manter a marcha ou aumentar a marcha. O painel é simples, não tem computador de bordo, tem somente informação de odômetro parcial, odômetro normal, temperatura, toda de forma digital,
e quantidade de combustível aqui, mostrador de combustível. E tem um negócio interessante aqui que o Classic, por exemplo, não tem, que é a trava e destrava das portas. Então, vai entrar um passageiro, vai entrar alguém, você não precisa ficar destravando ou puxando a porta ou desligando o carro para o alarme destravar. Só você apertar aqui do lado, ele trava e destrava a porta. Ele também trava a porta se você andar com o carro, automaticamente ele trava. Então assim, é um carro completo no que ele precisa ser e prioriza principalmente preço. Motor 1.6, 104 cavalos no etanol, 15.6 de torque. Pode ser que você está pensando assim, nossa, um motor 1.6 com só 104 cavalos é muito fraco. Realmente, hoje você vê motor sobrealimentado 1.4, então você não tem, você perde um pouco a referência. Mas esse motor é aspirado e o torque dele é até relativamente bom. Pro que você vai fazer com esse carro aqui, é perfeito. Por quê? Você não vai fazer um track day com esse carro mesmo, se você quiser fazer, faz. Esse motor é perfeito para você trabalhar com o carro, ele tem força para puxar com o carro carregado e também com o ar-condicionado ligado, principalmente em cidade, se a sua cidade tem morro. E principalmente aqui nessa região que eu tô, bastante rodovia. A qualquer momento você vai ir para qualquer lugar aqui, trocar de cidade, você pega rodovia com velocidade alta. E velocidade alta, rotação alta não combina com carro 1.0. Segunda marcha, porta a 80 km por hora. Que ele acaba ficando gastão. Falando de consumo, ele está fazendo, em média, no circuito mais urbano, pouca estrada, em torno de 10 a 11 km por litro, isso no etanol. Não é um carro dos mais econômicos, tem hoje muitos mais econômicos, principalmente esses motores de 3 cilindros, só que é um carro valente e simples de manutenção e que não cai tanto o torque em alta rotação. Agora tem uma coisa que me incomodou um pouco, a suspensão dele, ela não condiz com o que o carro pode oferecer, com o que o motor pode oferecer. Esse carro, você entra numa curva com ele, ele vai tombar bastante, ele vai comprimir muito a suspensão. A roda interna, a curva, ela vai patinar porque o carro empinou bastante. Se você fizer essa curva acelerando um pouco mais esportivo, ele vai acabar tracionando muito a roda, distracionando a roda interna. Novamente, não é a proposta do carro, é uma impressão minha sobre o carro se você for dirigir um pouco mais esportivo. Na minha opinião, esse carro poderia ter uma suspensão um pouco mais firme. Aí entra a questão de esse carro preza mais pelo conforto. Tanto que a gente passou agora num local que tem bastante remendo no asfalto. Mas pra mim, eu passei super confortável em uma viagem, isso faz diferença. Ó, vou entrar na curva aqui, ó. A roda, não sei se deu pra ouvir, mas ele distraciona o pneu dianteiro. E eu não acelerei tanto quanto o motor aguentaria acelerar. Como eu falei, eu gosto bastante do design, principalmente da dianteira dele. Tudo bem, tem bastante aplique, nessa versão não tem farol de milha, mas eu acho que, pra mim, não faz falta na questão estética. Por quê? Tudo que você tem do lado de fora, principalmente os faróis, que tem uma cara de bravo, assim, o carro, combina com essa parte interna. Essas linhas mais pontiagudas aqui, vamos falar assim, combina com a parte externa do carro, que é um pouco mais brava, assim, uma cara de bravo. Tanto que esse carro poderia ser bem utilizado na empresa de segurança, assim, que faz segurança de valor ou que escolta caminhão, porque o bandido ia ficar com medo com essa cara de bravo desse carro. Chegando assim, normalmente eles andam dando impressão de velocidade. Para terminar, o que eu queria falar? Esse carro vale a pena para você que tem uma empresa, uma locadora, ou para você que é taxista, quer comprar um carro? Uber, se você precisa de um carro espaçoso, que você tenha confiança de conseguir levar seu passageiro, de conseguir andar, não mate você no consumo, e tem um espaço bacana para todo mundo ir, que dificilmente você vai andar com
o carro na lotação máxima, esse carro é perfeito para você. Ele é maior do que o Classic, ele tem um desempenho melhor do que o Classic, ele gasta pouca coisa a mais do que combustível, tem um espaço maior no porta-malas, ele vai onerar um pouco em IPVA, claro, porque é um pouco mais caro, e seguro também. Só que você vai ter outros ganhos. Então, com esse carro, a pessoa vai ficar mais confortável, o ar-condicionado é bem mais forte, o espaço traseiro é bem maior. A economia, às vezes, não vai valer a pena para você pegar um carro um pouco menor se você realmente trabalha com isso. Para você que tem uma empresa, seu funcionário normalmente não vai cuidar tanto do carro assim. Então, esse carro, querendo ou não tem muito o que dar de errado aqui, ou desencaixar alguma coisa. Então, os controles, os comandos internos são bem fortes, não tem nada que possa dar problema aqui muito grave. É um ótimo carro para trabalho. Para você que tem a família, ele vai te atender com desempenho no carro. O brasileiro gosta de comprar carro para viajar. Não viaja muito, mas gosta de comprar carro para viajar. Você vai ter um espaço maior no porta-malas, um conforto aqui legal para sua família. O quinto ocupante não tem encosto de cabeça, tudo bem? Também não tem o cinto de 3 pontos. Fazer o quê, né? Mas se forem 4 pessoas, dá para você ir muito bem, muito confortável, com desempenho para subir uma serra, mesmo com o ar-condicionado ligado, e com a confiança que um Volkswagen passa, e que acaba indo para revenda, que esse carro revende muito bem. A manutenção desse carro, os mecânicos não olham com é carro importado, alguma coisa assim. Então você vai ter uma vida boa se você precisar desse carro como um consumidor de uma família normal que vai rodar com o carro. Minha dica é, se você estiver comprando esse carro para trabalho, compre com baixa quilometragem, mesmo que você pague hoje um pouquinho mais. A média de preço desse carro, desse ano 2016 e 2017, está de 29, aí até uns doidos pedindo 46, mas a média é de 29 a uns 36 mil, 37. A tabela FIPE dele é 36, nessa versão Trendline. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse Voyage, se inscreva no canal e acompanhe que a gente vai fazer mais gravações também com outros carros, mostrando realmente o que precisa ser mostrado e o que você quer ver para decidir na sua compra. Beleza? Valeu!